Meu nome é Diana. É um nome comum, eu sei. Mas eu tenho uma vida comum. Eu tenho um trabalho comum, um cachorro comum. Eu pensava que eu queria até os 30 anos ter escrito um livro. E eu tenho 32, eu não escrevi nada. Mas tudo bem também, porque eu acho que só agora, assim, eu entendi qual é a história que eu quero contar, sabe? Eu queria falar, assim, dessa geração que nasceu nos anos 70, que cresceu jogando Atari. Eu jogava muito com meu irmão, era muito legal. E nessa época, assim, o computador era, imagina, artigo de luxo, assim. E a internet, então, era uma coisa surreal, era coisa de filme de ficção científica. E, meu, a gente viu o Brasil se abrindo pra MTV, pra TV a cabo, sabe? E com isso aumentando muito a influência americana e de todo mundo na nossa vida. Isso foi muito definidor pra mim, muito. A gente viu criança, o nosso país passando de uma ditadura à democracia. E aí depois a gente pintou a cara e foi pra rua pra pedir o impeachment do presidente. A gente viu isso, né? A gente viu o vinil virar CD e agora é tudo MP3. Não sei. A gente evoluiu, a gente se transformou. Mas eu acho que eu tenho a sensação, assim, que o nosso coração, assim, ainda tem muito aquele romantismo das festinhas de garagem. Vocês lembram disso, das festinhas de garagem? Que os meninos levavam refrigerante, as meninas levavam comida. Era muito bonitinho. E eu me lembro de coisas engraçadas, assim. Eu chegava em casa e a primeira coisa que eu fazia era perguntar pra minha mãe se alguém tinha me ligado. Tipo, eu entrava em casa e... Mãe, alguém me ligou? Tipo, ai, ansiosa. Tem muita coisa bonita, assim. Quando algum amigo ia viajar e daí escrevia uma carta pra contar da viagem. E eu me lembro muito disso, assim, de olhar o selo da carta e ficar imaginando como seria esse lugar que ele, enfim, que ele foi. E tinha esse espaço, sabe, de você olhar um selo e poder imaginar como é que é um lugar que você não conhece. Tem o Dylan, sempre o Dylan. Eu acho que a gente tem, assim, um romantismo encapsulado, sabe, que não conseguiu evoluir com a velocidade desses últimos 20 anos. E eu acho que isso contribui tanto para o fato de uma parte grande dessa nossa geração, de 30 e poucos anos, não esteja casada, não tenham filhos. E se tem, parece que tem uma dificuldade, assim, de entender esse lugar de pai, de mãe. A gente ainda se emociona com os filmes do John Hughes, sabe? Tipo, Curtindo a Vida Doidado. É muito bom. E daí a gente se assusta quando a gente se dá conta que o Nirvana e que todo o movimento grunge que a gente vive como se tivesse acontecido ontem, na verdade, aconteceu há 20 anos atrás. Bom. Falar sobre amor, sobre discos, sobre filmes, sobre corações partidos. Eu acho que falando da nossa geração e falando de como se tornar adulto, a gente está falando também daqueles que já tiveram e daqueles que ainda vão ter as suas crises, a sua música, o seu filme, o seu coração partido. Mas eu acho que tem um lugar, assim, onde todas as gerações se encontram. Que é esse momento que você percebe que você precisa crescer. E que crescer é uma escolha. Meu nome é Diana. É um nome comum, eu sei. E eu tenho uma vida comum. Não tem nada de extraordinário na minha vida. A não ser o fato de que eu acordo todos os dias e o meu coração ainda pulsa muito forte. E aí eu posso vir pra cá, sentar na grama, ouvir uma música boa,
Aí eu posso olhar para o céu e ficar pensando assim nas infinitas possibilidades.